Geralmente, quando lemos os livros dos profetas do Antigo Testamento, achamos que a história das vidas destes homens usados por Deus aconteceu em um momento isolado. Isto é, as histórias desses homens estão fora do contexto histórico do povo de Israel. Chegamos a esta conclusão pela localização destes livros no final do Antigo Testamento. Mas se colocarmos as vidas dos profetas dentro de uma linha de tempo, perceberemos que o exercício do ministério profético aconteceu no tempo dos reis, na divisão da nação em dois reinos, durante o cativeiro assírio e babilônico. E por fim, quando os judeus, os habitantes do Reino do Sul, regressaram para Judá. A história dos profetas, suas visões, predições, palavras proféticas, atos proféticos e tudo mais relacionado às suas vidas aconteceu dentro da história de Israel. Além disso, muitos profetas eram contemporâneos, ou seja, viveram em uma mesma época e até podiam ser conhecidos um do outro. Assim, é importante a organização cronológica destes profetas, para que se possa compreender um pouco mais do momento histórico em que viveram. É importante salientar que as datas podem variar de acordo com os autores, ou seja, existe certa discussão quanto às datas em que aconteceram os fatos na vida de cada um dos profetas maiores e dos profetas menores. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e é muito bom ter você aqui no canal. Você por aqui é um sinal que os assuntos acerca da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã lhe despertam o interesse. E é exatamente nessas três áreas que o canal apresenta os vídeos. São vídeos extremamente didáticos, unicamente para facilitar o aprendizado. E se você está gostando do vídeo, deixe o seu gostei. E para não perder de vista o canal, se inscreva. E é importante também clicar no sininho para que você seja avisado dos próximos vídeos. E para quem quer mergulhar um pouco mais nos estudos, lá na área de membros tem os textos dos vídeos aqui do canal. Textos para você baixar e imprimir. Faça uma assinatura do canal, tornando-se membro do canal. Para ter mais informações, basta clicar logo aqui abaixo no botão Seja Membro. Agora que você já conhece um pouco do canal, vamos a uma organização dos profetas do Antigo Testamento dentro de uma linha de tempo, uma cronologia dos livros proféticos. Os livros proféticos do Antigo Testamento são divididos em dois grupos, os profetas maiores, correspondendo aos livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, com os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Assim, temos 17 livros do Antigo Testamento considerados livros proféticos e 16 autores, pois ao profeta Jeremias são atribuídos dois livros, o livro do profeta Jeremias e o livro Lamentações de Jeremias. Esta classificação de profetas maiores e profetas menores não diz respeito à autoridade profética destes homens, pois todos tiveram autoridade dada por Deus, mas é em relação ao volume dos escritos. É muito importante salientar que não foram somente estas pessoas que exerceram o ministério profético no Antigo Testamento. Existiram outros que também foram profetas. No entanto, não existem livros específicos com seus atos, palavras e visões, como no caso de Elias e Eliseu. Elias é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. No entanto, sua vida é apresentada nos livros de 1º e 2º Reis. Tanto Elias como Eliseu exerceram seus ministérios no Reino do Norte, Israel. Para alguns autores, a vida e o ministério dos profetas está inserida dentro do chamado profetismo. Nesse sentido, ainda fazem a diferença entre profeta, vidente e homem de Deus. Para que se possa organizar uma linha de tempo em que se deu a vida dos profetas, bem como o exercício do ministério profético,
é importantíssimo inserir alguns eventos marcantes na história de Israel no Antigo Testamento. Primeiramente, durante o ministério de Samuel, que também exerceu o ministério profético, iniciou a monarquia de Israel com os reis Saul, Davi e Salomão. Após Salomão, seu filho Roboão é coroado rei. Contudo, ocorreu a divisão da nação em dois reinos. O reino do norte, ou reino de Israel, que tinha a cidade de Samaria como capital, e o reino do sul, ou reino de Judá, que tinha a cidade de Jerusalém como sua capital. Além da divisão da nação, o reino do norte sofreu o cativeiro por parte dos assírios, que levou ao fim do reino. Mais tarde, o reino do sul foi levado cativo pelos caldeus, iniciando o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Finalmente, passados 70 anos, os judeus retornaram para Judá, reconstruindo as muralhas de Jerusalém, reconstruindo o templo e reestabelecendo o culto a Deus. Assim, a linha de tempo em que estão inseridos os profetas inicia com a nação dividida e encerra com o restabelecimento do culto no templo, após o fim do cativeiro. Desta maneira, encontraremos profetas que exerceram seus ministérios no Reino do Norte, Israel, e profetas que exerceram seus ministérios no Reino do Sul, Judá. Como observado na introdução, as datas podem variar de acordo com a fonte de pesquisa utilizada. Assim, certamente que se encontre outras formas de organizar a cronologia do ministério dos profetas do Antigo Testamento. Primeiramente, para alguns intérpretes do Antigo Testamento, temos o ministério do profeta Obadias, apresentando predições para a nação, e embora dividida, seria futuramente restaurada. Logo, temos o ministério do profeta Joel, e ainda que o livro não afirme a época em que se deu o seu ministério, citando algum rei, mas é atribuído que seja entre os anos 837 a 782 a.C., no tempo do rei Joás, quase alcançando o tempo da invasão assíria, sofrida pelo Reino do Norte, resultando no cativeiro e na destruição do reino. Após Joel, temos o profeta Jonas, por volta do ano 781 a.C., e o profeta Amós, por volta dos anos 765 a 754 a.C., no tempo do rei Jeroboão II, filho de Joás. Pelos reis citados em seus livros, como Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés, os profetas Oséias, Isaías e Miqueias exerceram seus ministérios entre os anos 760 a 698 a.C., podendo até mesmo serem contemporâneos um do outro. Mais tarde, por volta do ano 658 a 615 a.C., durante os reinados de Manassés, Amon e Josias, é apontado o profeta Naum. O profeta Sofonias está em um período de decadência espiritual do reino de Judá, durante o reinado de Amon e no período da reforma religiosa efetuada por Josias. O profeta Abacuque é o homem que tem a visão dos babilônicos vindo sobre a terra para cercarem e invadirem Judá. Nesse contexto de cerco e invasão dos babilônicos, no reinado de Zedequias, rei de Judá, Jerusalém é destruída, o templo é saqueado e parte do povo é levado cativo para a Babilônia. Agora, junto aos cativos na Babilônia, é manifesto os ministérios dos profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mais tarde, passado o Império Babilônico, agora sob o domínio dos persas, os judeus começam a regressar para Judá, reconstruindo as muralhas de Jerusalém, o templo e restabelecendo o culto a Deus. O povo judeu se distancia novamente de Deus. Por isso, as palavras proféticas pelos ministérios de Ageu, Zacarias e Malaquias, no intervalo dos anos 522 a 465 a.C. Agora já se pode ter uma ideia do contexto bíblico dos livros dos profetas maiores e dos profetas menores. O estudo do momento em que se deu o ministério dos profetas do Antigo Testamento
é de grande importância para a compreensão do contexto dos livros proféticos. Além da preciosidade das palavras de Deus contidas nestes livros, a maneira de viver desses profetas, o temor a Deus, a simplicidade, o caráter, a retidão e integridade, ainda são exemplos de quem caminha com Deus, indiferente da situação que se viva. Muito obrigado por sua preciosa audiência, um abraço e até um próximo vídeo.